Um pregador, um tempo atrás, ele falou uma seguinte frase que eu concordo em parte, porque acho que não é só isso, mas ele disse que toda pregação tem que ser um soco no estômago, que é para você voltar para casa com aquela dor, com aquele sentimento e tendo que mudar alguma coisa na sua vida, porque pregação que o cara vem e sai do mesmo jeito que está, o que adiantou? Melhor ter ficado em casa. Eu não acho que seja assim também, não. Acho que às vezes você vai trazer uma palavra de motivação para a pessoa sair animada, outras vezes de consolação, e às vezes você tem que trazer uma palavra de incômodo para a pessoa, certo? Hoje eu acho que eu vou incomodar vocês. Eu quero já pedir que o irmão fique incomodado na paz do Senhor, certo? Fique incomodado. Sim, assim, ele me incomodou porque eu não concordo. Aí você vai dizer assim, beleza, então pelo menos não sair com uma reflexão para fazer, com uma atitude para tomar, certo? Ano passado a gente teve eleição. E eu tive que fazer um esforço durante 3 meses de não falar nada sobre eleição no púlpito. Por quê? Porque só se falava nisso. Todo lugar que você abria, toda notícia, toda discussão, toda opinião, todo WhatsApp, todo Facebook, só tinha esse assunto. E eu preguei 3 meses sem falar de política. Mas isso é um exercício de abnegação tão grande, porque eu era o único que não podia falar. Porque se eu falar, só aí, o pastor está incentivando, está dizendo, está direcionando, não é isso? E eu me senti, às vezes, assim, oprimido por causa disso, porque só eu não posso falar, né? Só eu. Aí ficava com chateado. Mas eu entendi que se você vai se meter nessa confusão do jeito que está, você saía era queimado, saía lascado mesmo. Eu ganhei de não participar. Depois que eu passei, eu falei, ganhei, saí ganhando. Saí mais feliz, saí com o coração mais tranquilo, saí mais em paz com a vida. E passou, né? Aí, de vez em quando, eu percebo que tem alguns irmãos que vieram para a nossa igreja exatamente porque a gente é assim, que não fica essa picuinha de ficar apoiando pessoas no púlpito e essas coisas. E glória a Deus por isso. Mas às vezes o que acontece? Hoje em dia, a política ela se tornou um tentáculo. Ela está em todo lugar. O irmão faz psicologia, está cheio de discussão política lá na psicologia. Está em todo lugar. Inclusive, ela, quer dizer, eu não sei se ela entrou no evangélico ou o evangélico entrou nela. Porque parece que não há mais como desconectar igreja evangélica de situação política. Mas eu ainda faço esse esforço diário, e às vezes que eu estou para falar, eu ligo para o Dobrando. Dobrando, me tira essa vontade de falar. Aí ele vai, faz um exercício para mim e eu consigo não falar. Às vezes eu estou assistindo uma coisa do nada, né? Estava assistindo outro dia, tempo atrás, né? Um programa chamado Morning Show. Esse programa da Jovem Pan, só o que fala é política, né? Aí estava assistindo, aí estavam falando da Marcha para Jesus, que desse ano estava altamente, tinha candidato em cima do coisa, estava político e discurso para danar. Aí o pessoal foi lá discutir e separou 2 grupos de discussão. O que dizia que o evangélico não devia participar da política, e o que dizia que o evangélico deveria participar da política. Os 2 estavam pregando Jesus, certo? Dizendo que Jesus apoiaria a participação e o outro dizendo que Jesus apoiaria a não participação. Os 2 dizendo o que Jesus era, né? E ninguém ali era pastor, né? Assim, era um pessoal comentarista político discutindo o evangelho. Pense nisso, né? A gente nem está discutindo política aqui, mas eles estão discutindo o evangelho lá. Quando o cara falou, né, eu acho que tem que ser política assim, aí eu falei, tem uns argumentos bons, né, tem umas possibilidades boas. Quando o cara falou que não devia, eu falei, também tem uns argumentos bons. Eu gostei dos argumentos dos 2, eu achei, que legal, achei legal a argumentação deles. Mas o mundo, né, conservador do jeito que se tornou nos últimos tempos, os comentários todinhos estavam apoiando o pessoal conservador e desconsiderando tudo que o outro lado falou, como se fosse, né, uma idiotice, não valesse nada. Eu falei, cara, assim, quem entende um pouco de história bíblica, de teologia, sabe que o outro lado não falou besteira. Vocês estão menos defendendo o evangelho e mais defendendo uma posição política. Porque se vocês defendessem o evangelho, vocês não estavam tendo que endossar toda a visão política de um lado. Não é assim.
O evangélico está quebrando hoje todas as coisas da reforma, né? Antigamente era pela graça. Hoje já não é pela graça, é mérito pra caramba, né? Antigamente era o quê? Era a separação da igreja do Estado. O Felipe Costa tem a reforma tatuada aqui, né? Os princípios da reforma tatuada no braço. Ali. Agora, não, o evangélico tem que estar no Estado mesmo. O Estado tem que ser de Deus, Deus acima de tudo, né? Deus Estado. Antigamente, o que tinha mais? Deixa eu ver aqui. Tinha o sacerdócio, era universal. Hoje é cobertura espiritual. Você tem que estar debaixo do sacerdote, e aquele sacerdote tem autoridade com você e Deus. Se você não estiver debaixo do sacerdote, que é o pastor, que é a igreja, você está descoberto espiritualmente e pode se lascar. Então, antigamente a gente pregava sacerdócio universal do crente. Hoje tem os sacerdotes e tem os crentes. Entendeu? A gente vai quebrando. A última barreira aí que eu acho que vai acabar quebrando é a Bíblia como regra de fé e prática. Por quê? Porque as pessoas estão começando a pregar o quinto evangelho. E é isso que as pessoas estavam discutindo lá, o quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É um termo comum que algumas pessoas já estão conversando, começou com alguns professores, que é o seguinte: o quinto evangelho é o evangelho que você lê. Tem os 4 evangelhos, mas o que é que você lê dos 4 evangelhos? Eu leio essa passagem aqui, eu leio aquela outra, eu gosto quando Jesus fez isso, eu gosto quando Jesus fez aquilo. Então eu reúno isso no quinto evangelho, que é o que eu leio. Certo? Então no evangelho que você lê, Jesus é parecido com aquela posição do partido tal. E já no evangelho que o outro lê, parece mais com esse aqui. Então os dois estão achando que Jesus é do jeito que ele quer que seja, mas porque eles estão lendo o evangelho recortado, segmentado, ajustado para caber na sua posição. Tudo aquilo que diz algo contrário à sua posição, você simplesmente esqueceu que existe. E eu posso dar um exemplo caseiro fora desse assunto. Por exemplo, tem pastor que vai passar 30 anos pregando e nunca vai falar de Satanás. Você já viu? Você vai para uma igreja 20 anos, nunca ouviu falar de uma expulsão de demônio? Por quê? Porque o evangelho, o quinto evangelho desse pastor, eliminou todas as presenças demoníacas dos evangelhos. Mas se tu for ler o evangelho, você vai ver expulsão de demônio, expulsão de Jesus falando, repreendendo. Está cheio. Mas no evangelho, quinto evangelho desse pastor, não existe demônio. Entendeu? Então a gente pode criar um evangelho que satisfaça meu desejo político, meu interesse, minha vontade, mas que não é necessariamente a Bíblia. Aí você vai dizer, quem vota no Bolsonaro é de Deus. Quem não vota é do Satanás. Meu amigo, você montou um evangelho que diz que agora você tem que adorar um ídolo, dizendo que quem vota nele é de Deus, quem não vota nele, ele virou um sacerdote do povo evangélico. Não é? Calma, gente. Ou quem vota no outro também. Né? Eu estou dando um exemplo porque foi o eleito. A gente às vezes tem que falar da situação majoritária, né? Para você se identificar. Se fosse o Lula, é a mesma coisa. O Lula, quando estava com 87% de aprovação, era o Messias na Terra. Agora virou o demônio. Dependendo do interesse político, ele vai de Deus ao diabo. Aí, eu estava querendo fazer uma reflexão cristã sobre a gente não quebrar a Bíblia em recortes. Principalmente na sociedade que a gente está vivendo hoje, cheia de interesses de usar o Evangelho para potencializar visões ideológicas. Entendeu? Por isso, se você, na fonte, evitar de fazer esse recorte, você evita de ser manipulado lá em cima. Olha só, eu vou começar com um verso de uma música que é uma das poesias que eu acho mais fantástica que existe. É de André Valadão. Por incrível que pareça. Música Tua Alegria. Ó, diz assim: Tu me amas como sou, mas não me deixa como estou. Eu acho essa frase uma frase assim, daquelas assim, que foi inspirada por Deus. Mas se você identificar, existe 2 grupos de pessoas. Um que diz, tu me amas como sou, e um outro grupo que gosta mais da frase que diz, mas não me deixa como estou. Dependendo de onde você gostar mais, você está associado mais com o evangelho ou mais com o outro. Se você gostar mais do tu me amas como sou,
você vai se reunir em comunidades onde isso é o princípio, o núcleo fundamental que reinterpreta toda a Bíblia. E se você gostar mais, não me deixa como estou, você vai se reunir em comunidades onde o princípio fundamental é a ideia de que você não pode continuar como está. Esses dois grupos, hoje, estão muito fortes, e eu queria perguntar para você, você é quem desses dois? Você é mais associado com a primeira frase, ou você é mais associado com a segunda frase? E aí eu vou trazer um texto bíblico para a gente fazer essa reflexão, um texto bíblico que parece que foi escrito para a gente fazer essa reflexão. Diz assim, João 8, no verso 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, Jesus, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Diz a tradição que Jesus começou a escrever os pecados do povo tudinho no chão, certo? Com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, quer dizer, estavam insistindo para que Jesus se metesse na confusão. Então, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Tipo, nem se virem, né? Se virem que eu saí dessa discussão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aí o primeiro, aqui tem muita coisa boa para tirar desse texto, eu não vou tirar, certo? Mas por quê? Porque eu não preciso esgotar tudo numa pregação só. Outro dia a gente conversa as outras coisas, mas eu vou partir logo diretamente para o nosso assunto. Primeiro perfil, aqueles que são mais identificados com essa frase. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Amigo, se você for honesto ao ler Jesus, é porque as igrejas pararam de ler Jesus. Porque se ler Jesus, você tem uma dificuldade de pregar o que você está pregando. Se você for honesto em olhar Jesus, quando você parar no Sermão do Monte, não tem como você não identificar Jesus com um povo oprimido, pobre, humilde, que chora, injustiçado, à margem da sociedade, que não usufruía daquilo que a sociedade estava dizendo e vivendo e acontecendo. E são essas pessoas que aceitaram Jesus e andavam com Jesus e estavam aos pés de Jesus. Não tem como. Jesus também nasceu no meio dos pobres, nasceu na manjedoura, era um servo sofredor, não tinha onde reclinar a cabeça, era um representante de um povo excluído. Você que está assim, super querendo que Jesus seja o coach motivacional da vitória do dinheiro, você pense duas vezes, porque se você for ler Jesus, não dá para encaixar Jesus na tua história. Jesus era realmente uma pessoa que estava sensível às pessoas vulneráveis. As pessoas que estavam sendo apedrejadas, as pessoas que estavam sendo apontadas pelos fariseus, as pessoas que estavam em situação de lepra, de doente. Eu vim para aqueles que estão doentes, para a ovelha desgarrada. Então, é impossível você ler um triunfalismo a partir de Jesus. Impossível. Teve um irmão que disse que estava na igreja, com a doutrina dos 7 montes, que cada monte é uma conquista da sociedade e tal, e não sei o quê. Eu falei, mas qual é a base bíblica? Não, é que Apocalipse tem a cidade em si. Mas Apocalipse é Babilônia, você sabe, né? A cidade sobre os 7 montes é a grande prostituta. Você está pregando a grande prostituta dentro da igreja? Você não sabe, interpretação de texto, galera. Espera aí. Calma. Então, Sermão do Monte, você vem em Mateus, você diz, rapaz, eu acho que a felicidade, bem-aventurado para Jesus, não é aquilo que a gente está pregando que é felicidade hoje.
Se você ler em Lucas, então, quando Jesus fala contra os ricos, como é que dá para pregar contra os ricos em algumas igrejas? Como é que dá? Porque Jesus não pega leve. Não é uma situação que Jesus falou uma vez e ficou calado. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E não falou só uma vez, não. É porque a gente fez o 5º evangelho que ignorou essas coisas. Entendeu? Mas volte para ler com honestidade, que você vai ver que é difícil encaixar Jesus. Sem contar que Jesus era extremamente crítico com o povo religioso e o povo do poder. As maiores críticas de Jesus não foram com os pecadores. Não foi. Foi com o pessoal que se achava santo. Se achava correto, religioso, que fazia passeata para Jesus. Ele seria o maior crítico da própria igreja evangélica, se Jesus estivesse aqui hoje. Ele seria o cara que apontaria os maiores erros, as maiores dificuldades, as maiores hipocrisias. Porque assim ele fazia. E Jesus era aquela pessoa que sentava com os pecadores. Os fariseus diziam, mas teu mestre senta com os pecadores. E ele disse, eu vim, foi para os doentes, não foi para vocês não, que se acham santo. E a mulher pecadora quebrou um vaso e lavava os pés de Jesus. E o fariseu, se ele soubesse quem era essa mulher, não deixava lavar os pés. E Jesus, rapaz, eu entrei na sua casa, não me deu nem um beijo, nem me cumprimentou. Essa mulher, desde que eu cheguei, está aqui arrependida nos meus pés. Então, a gente precisa entender que se eu fosse associar Jesus com um discurso, seria daqueles que olham os mais humildes, os mais pobres, os mais necessitados, os mais desprovidos, os mais acusados, os mais julgados. Não é isso? Como essa mulher que estava sendo apedrejada, embora fosse pecadora. Porque Jesus estava sempre com os pecadores. Jesus não achava que ninguém não era pecador. Na verdade, todo mundo que estava atingindo a pedra era pecador, todo mundo era pecador. Certo? Diante de Jesus era. Aí eu te pergunto, se Jesus viesse... Aquela sociedade, aconteceu o seguinte. Jesus veio para uma sociedade extremamente religiosa, que não reconheceu Jesus como Messias. Se Jesus viesse para a nossa sociedade hoje, extremamente religiosa, essa sociedade reconheceria o Jesus? Se Jesus entrasse nas igrejas, que é um mega templo, e só arrecadação para manter aquilo ali tem que ser 1 milhão, que tem uma estrutura fantástica, que os cantores parecem o Luan Santana cantando em cima do palco. Tem uma estrutura assim que você diz, rapaz, só aquele telão de LED, 100 mil reais cada um. Se Jesus entrasse, combinaria Jesus com essa igreja? Se você pensar assim, vamos combinar, vamos ver se combina. O Jesus com essa igreja, vamos ver. Só de olhar você vê que não combina. Combinaria com o pessoal rodopiando, caindo no chão, se estribuchando no chão? Jesus combinaria com esse pessoal? Jesus combinaria com o pessoal que condena, aponta, que exclui? Eu acho que não. Talvez Jesus estaria combatendo fortemente a hipocrisia, estaria junto com o pessoal dos excluídos da sociedade e se colocaria junto daqueles que não queriam matar a mulher. Você pode... Troca o pecado dessa mulher para ver se te incomoda. Põe um assaltante da rua e o pessoal com as armas carregando no meio da rua. Vamos mudar. É um assaltante, certo? Não é mais adúltero, é um assaltante. O assaltante foi pego no meio da rua por todo mundo que estava carregando uma arma agora, né? Todo mundo carregando uma arma, né? Aí o pessoal queria matar o assaltante. Linchar no meio da rua. Aí perguntaram para Jesus, Jesus, a gente deve linchar o assaltante no meio da rua com as armas que a gente está carregando agora, as pedras? Entendeu? Mude o pecado para ver se não pega na tua vida. Então essa é a situação. Olha, as pessoas que se associam com esse evangelho, elas estão preocupadas de entender o Jesus que está no meio do oprimido, do ferido, do caído, de ver as minorias na sociedade e dizer essas minorias não tem quem chegue perto delas, não tem quem converse com elas. Por que a gente evangélico está se fechando numa torre de marfim e não está conversando com esse povo, não está exercendo a tolerância, não está exercendo a misericórdia? Em vez de eu proclamar o juízo, eu proclamo a graça. Em vez de proclamar a exclusão, eu proclamo a misericórdia. Entendeu?
Vamos falar de conceitos que estão esquecidos. Eu pratico a tolerância em vez da exclusão da igreja, a misericórdia em vez do juízo, o combate à hipocrisia, a causa dos excluídos da sociedade. Enfim, esse pessoal tem esse viés. E quando eu escuto esse pessoal, eu vejo uma certa razão. Porque se você olhar a Bíblia com honestidade, você percebe que isso está lá presente e é sensato entender que isso é uma verdade. Se o irmão quiser elaborar uma teoria política em cima disso, você vai se associar com um partido específico. Não é não? Eu vou falar o outro lado, certo? Só para o irmão ter calma. Estou primeiro desenvolvendo um argumento, depois eu vou para o outro. Eu era mais novinho, tinha uns 13 anos, estava no Rio de Janeiro, a minha tia me levou para a igreja do Meia, lá a Batista do Meia. Aí estava tendo a escola dominical. Eu, neném, sem entender nenhuma discussão, mas conheci um pouquinho da Bíblia. Sentei no banco, estava perto do carnaval. O irmão da escola bíblica chegou e falou assim, o senhor, né? Vocês sabem que o carnaval é isso, é aquilo. E esculhambou o carnaval e disse, onde vocês acham que Jesus estaria quando o carnaval acontecer? A resposta que ele queria é que estivesse na igreja, né? Eu, inocente, falei, olha, na Bíblia Jesus estava com os pecadores. Eu acho que Jesus estaria no meio do carnaval, conversando com as pessoas, os pecadores. Eu falei isso para o cara, né? Ele na hora me olhou com a cara de ódio e disse assim, você é quem? Porque eu estava visitando a igreja. Ele achou que eu era um intruso de uma outra, né, alienígena que chegou no... Você é quem? Não, ele é filho da Oeste. Ah, tá, ele entendeu quem era, né? Ele viu lá. E ele não estava acostumado com alguém dizer uma outra parte da Bíblia que ele não lia. Entendeu? Esse é o problema da gente, é criar um quinto evangelho que só vai dizer o que você quer que ele diga. Ó, eu tenho um sentimento como pregador, que eu só estou nessa posição por causa da graça. Eu não mereço estar pregando. Eu tenho essa convicção muito firme. Se o irmão acha que eu estou aqui porque eu sou purinho, desista. Eu sou mazelado igual vocês. Por isso que eu não consigo chegar para o irmão que está aqui e excluir da igreja, porque se ele for excluído, eu preciso ser excluído também. Eu só prego por causa da graça. Entendeu? Se não fosse a graça, eu era expulso também, igual esse pessoal. Segundo perfil, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E aqui a segunda parte, são o segundo grupo de pessoas, que está olhando assim, Jesus deixou passar a comoção social, deixou passar a confusão, deixou o pessoal sair com as suas pedras, deixou todo o imbróglio social, ideológico, político que estava acontecendo ali, tirou toda a armadilha do que estava sendo dito, tirou toda a acusação, recebeu, abraçou, perdoou, exerceu graça, misericórdia, disse, não te condeno também, vem cá, vamos ficar só, eu e você. Agora, quando Jesus estava, ele e ela, sem nenhuma ideia mais em volta, Jesus disse o seguinte, mas deixa eu dizer um negócio para você. Vai e abandone a sua vida de pecado. Embora a gente possa fazer uma igreja altamente inclusiva, altamente tolerante, altamente receptiva, altamente graciosa, altamente misericordiosa, isso nunca tirou o fato que pecado continua sendo pecado. E que Jesus se importa se você está vivendo uma vida de pecado e diz, não faça. Ah, mas Jesus, eu vim para o evangelho porque ele me abraça, porque ele é misericordioso, porque eu gosto dele, porque ele é gente boa, porque ele é um cara legal. Todo mundo gosta de Jesus, o Jesus do quinto evangelho. Porque o Jesus de verdade vai dizer, pois então abandone o que você está fazendo. O que é que você está fazendo que você tinha que abandonar, mas você acha que Jesus está de boa com você? Ele não está. Certo? Ele não está legal com o fato de você achar que ele só quer te receber e pronto. Ele está dizendo, pois meu amigo, você já chegou, você foi abraçado, você foi amado, você sentou, todo mundo gostou de você, está tudo legal, beleza. Agora vai e mude. Ah, mas meu Jesus me abraça, meu Jesus gosta de mim, Jesus... Eu sei, é verdade.
mas Ele também quer que você mude. E se você ler a palavra com honestidade, você vai entender algo que está lá escrito, chamado arrependimento. Não tem como você ler a palavra de Deus e excluir o arrependimento da palavra de Deus. Não tem. Isso é desonestidade teológica. Desonestidade. Jesus sentava com os pecadores, recebia os pecadores, ok, mas ele também invocava o arrependimento desses pecadores. Eu sou um pecador, ok, mas eu entendo que eu não deveria ser um pecador. Você entende isso? Porque o pessoal que foi entendendo foi deixando as pedras, entendeu que era pecador. Mas não é só entender que você é um pecador, é entender que você não deveria mais ser esse pecador e mudar a condição que você está vivendo. A principal condição é de estar desconectado de Deus, qual a cruz de Cristo resolveu. Mas também não é ficar pecando toda hora, é tentar mudar essa circunstância. Não há como você ler a Bíblia sem se deparar com um conjunto de valores e princípios e leis descrito lá, dizendo há uma maneira correta de se comportar e há uma maneira errada de se comportar. Não tem como você é injusto com a Bíblia se você ler e não vê que há uma série de comportamentos de como deve ser um bom cristão, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão, né? Uma pessoa honesta, que não mente, que não fere, que não ataca, que não mata. Tem uma série de ideias bíblicas que diz como é que deve ser um bom cidadão. Então é injusto você ler a Bíblia e dizer cada um faz o que quer e todo mundo gosta de Cristo. Não é assim. Há uma medida da estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. De maneira que eu não consigo olhar uma Bíblia totalmente inclusiva que não invoque um arrependimento e uma transformação de vida. Que não diga, embora eu entenda a sua visão, eu acho que existe um padrão bíblico de conduta que eu acho que a gente deve ser transformado e seguir nesse padrão. Mas no meu quinto evangelho pode ser que essa parte toda foi desconsiderada. Entendeu? Olha, na Bíblia você vai ver que Deus é santo, que Deus é puro e que nós, como adoradores desse Deus, vamos refletir a imagem desse Deus em tudo que a gente fizer. Principalmente porque esse Deus vai habitar em nós através do Espírito Santo. Se você não separe a Bíblia como se a Bíblia fosse só Jesus. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo foi aquele responsável pela sua santificação. Ele age na sua vida te convencendo do pecado, te dando frutos de caráter de transformação, te dando missões, te conectando no corpo e fazendo todo o processo de transformação que acontece na vida da gente. Inclusive, e aí que está, que muita gente não gosta, estabelecendo profetas, mestres, professores, líderes, apóstolos, pastores, para exortar e edificar a igreja. O que isso que significa? Significa que se um pastor chegar aqui e falar contra um pecado e exortar você a mudar, ele não está te julgando, ele está sendo escolhido por Deus para fazer essa função de te exortar a mudar. Ah, mas o pastor julgou lá tal pecado. Não, mas ele foi colocado por Deus naquela posição para fazer essa função. Então, quando o pastor acusa o pecado, ou condena o pecado, ou te incentiva a uma transformação, ele tem que fazer isso com misericórdia, com graça, com amor, com carinho, com parcimônia, com tudo no mundo, mas é o papel dele fazer essa exortação, para que a gente possa chegar à transformação de Cristo. Entendeu? Se eu for ler somente aquilo que me interessa, eu esqueço dessas coisas. Amanhã, eu devo ser melhor do que eu sou hoje. De fé em fé, de glória em glória, até que chegue o dia perfeito. E hoje, eu devo me esforçar para ser melhor do que ontem. Nesse trabalho de santificação. Nós já somos santos, mas estamos sendo santificados. Existe também na Bíblia um mundo. E o mundo lá fora, na Bíblia, é descrito como um lugar de um sistema corrompido, opressor, mas também de valores errados, imorais, complicados, em que o evangelho a gente precisa ser sal e luz lá fora, transformando esse mundo. E aí você precisa evangelizar, levar a palavra de Deus, transformar o mundo. Não é dizer, o que eu faço é para mim, os outros não importam. Não, a gente é comissionado a levar essa palavra para todo mundo lá fora.
De maneira que eu quero te perguntar de novo, você já conseguiu se identificar se você é mais de um lado ou mais de outro? Eu espero que o irmão, mesmo que tenha tido um incômodo durante o que eu estava falando, tenha entendido que minha proposta não é você ser de um lado ou ser de outro, é você entender que o evangelho é mais complexo do que a nossa sistematização para apoiar um interesse. Meu evangelho, meu Jesus apoia o meu interesse político. O evangelho é maior do que o seu interesse, é mais complexo do que o seu interesse. E envolve muitas vezes paradoxos. Deus é santo e Deus é gracioso. Como é que junta? Não junta. A gente fica humilde. A gente entende. A gente aceita, mas não junta. E a beleza da fé é exatamente a inadequação bíblica. A gente, como modernistas, sistematizou a Bíblia para fazer sentido como se fosse uma linha de A a Z. Mas a Bíblia tem várias coisas que caminham juntas, que não dá para juntar sem que você seja desonesto. Deus é santo, odeia o pecado, mas Ele te ama e perdoou você e te aceitou. Como é que junta? Ele é santo, mas Ele morreu por você porque te amou. Ele é justo juiz, mas Ele age com misericórdia. Essas coisas é uma complexidade que a beleza do evangelho é tentar compreender como é que isso se manifesta na minha vida, na minha igreja, na minha sociedade. Como é que eu posso entender que hoje eu estou vivendo uma bênção de Deus e amanhã eu estou passando aprovação por esse mesmo Deus. Como é que eu junto? Não, Deus não pode existir isso. Se Deus é amor, pode, porque as duas coisas estão lá. Viva com esse barulho. Ah, mas como é que junta? Não junta, aceite que estão lá. Tente elaborar a sua vida a partir desses princípios, entendendo que você não sabe de tudo. Você não sabe de tudo. Eu aprendi isso muito mais tarde na minha vida, e foi uma libertação. Eu era um adolescente que queria dar opinião sobre tudo. Queria saber sobre tudo. Eu sabia todos os problemas do mundo, eu sabia resolver. Um dia, fui comer no restaurante e veio um prato quadrado. A pessoa me perguntou, por que o prato é quadrado e não é redondo? Eu comecei a tentar responder isso para a pessoa. Eu não sei por que um prato é quadrado e não é redondo. Eu não sei. Aí nesse dia eu falei, eu posso não saber as coisas. Eu posso. Então, meu amigo, você não precisa saber tudo. Ah, eu não sei como é que eu encaixo o inferno na minha visão cristã. Ok. Não encaixe. Aceite. Mas eu não sei. Beleza. Mas eu não consigo acreditar em Satanás. Ok. Aceite que está lá. Porque você não é a medida de todas as coisas. Você morre e a Bíblia continua. Aí você quer encaixar Deus em você como se você fosse a medida de tudo. Se eu não acreditar, então não existe. Quem é tu? Entendeu? Aí não consigo acreditar que Deus assim. Rapaz, calma. Reflita. Olha as complexidades bíblicas e aproveite para fazer reflexões profundas. É exatamente porque você não consegue se adequar que vêm as teologias mais bacanas. É exatamente numa luta que você tem contra o pecado, que você não consegue se libertar, que vêm as teologias mais profundas de como servir a esse Deus sem conseguir se libertar. E como é que eu vou fazer na minha vida para conseguir? E como é que essa minha luta vai modificar meu jeito de ser e de viver? Porque há pessoas que são honestas que dizem, eu sirvo a Deus, mas não consigo mudar. Tem pessoas que dizem isso. E fazem uma teologia todinha para explicar como é que o ser humano é fraco e pecador e como é que faz. A outra igreja é fácil, é só excluir o cara que ficou todo mundo santo. Uma igreja que considera, a gente tem que lidar com as situações aqui no meio da gente sem excluir as pessoas. A teologia bonita vem daí, a sabedoria vem daí. Por isso, eu consigo olhar um discurso onde Jesus é o salvador social e dizer, tem coisas aqui que eu reconheço na Bíblia. Eu consigo olhar um discurso e dizer, mas a Bíblia tem valores importantes que precisamos defender. E dizer, ok, está na Bíblia também. Eu consigo. E como é que junta? Não junta. Entendeu? Aceita. Essas coisas políticas veio depois da Bíblia. Não tente encaixar a Bíblia nessas coisas. Entendeu? Aceite que elas são
interesses, e você não precisa organizar toda a sua fé em função dela. E aí você vai ter uma leitura muito mais bacana. Você vai deixar de dizer que Cristo é isso e não é aquilo. Que crente de verdade é assim e não é assim. Que como você é crente e vota no fulano. E se você é crente, tem que concordar com a ideologia X. Você vai parar de ter esse tipo de discurso. E vai considerar o que na ideologia X é legal. O que no candidato X é coerente com a Bíblia e o que não é. Por que eu preciso endossar tudo o que ele diz? É isso que você tem que dizer. Se ele fizer coisa errada, denuncie. Você não precisa endossar o que a pessoa está dizendo. E tem que buscar sabedoria para viver isso, sabedoria todos os dias. E até você ficar bem velhinho, você ainda vai estar fazendo essa reflexão. No dia que você dizer que já sabe todas as respostas, você encontrou as respostas erradas. Porque o grande lance é estar aprendendo todo dia, estar tendo essa compreensão todo dia. Eu espero que eu tenha deixado o irmão incomodado hoje. E se você saiu super confortável, eu não fiz o meu papel hoje de pregador. Outro dia eu trago uma bem consoladora para você, eu trago uma bem desafiadora e eu amenizo as coisas que a gente falou.